Rogério, Ah, deixa eu mudar um pouquinho, só um pouquinho, o roteiro da nossa prosa, para te perguntar ok. quais são os desafios para a biodança ir além de encontros e vivências, porque esta é a biodança dita normal, tem um grupo e aí eu vou participar, e se colocar ativamente no tecido social. É, no sentido de inserção em várias camadas. Em várias camadas. Uhum. Não, é alguma coisa além daquela coisa absolutamente extraordinária, são Sim, os encontros, são as vivências, né? São os encontros semanais, eventualmente aqueles encontros mais condensados de final de semana, mas para isso também se transformar num processo de inserção mais deliberada no tecido social, que é um tecido social complicado. sim. Então, o Rolando, ele coloca algumas questões assim, a afetividade é um pilar muito importante do humano, né? A gente terminou o bloco falando de humanidade, né? Então, ele tem uma fala assim de que nós sabemos que nós somos Homo sapiens, sapiens. Nós sabemos que nós pertencemos à espécie humana, mas nós perdemos a sensação de pertencimento. Nós sabemos mentalmente, pelo pensamento, mas a sensação de pertencimento, ela vem de um outro lugar. Ela vem de uma sensação de se sentir um com o outro. Daí, o que ele fala é que nós precisamos recuperar isso corporeamente. Por isso que a biodança é em grupo, não existe biodança individual, a biodança é um trabalho de grupo, e no trabalho de grupo, nós temos alguns trabalhos para sentir essa vinculação com o grupo, como, por exemplo, estarmos todos muito próximos corporalmente, sem nem necessariamente usar as mãos, alguém do meu lado, alguém atrás de mim, alguém na minha frente, estarmos de olhos fechados e sentir a respiração do grupo. Uhum. Então, isso vai nos trazendo de volta essa sensação de pertencer a um organismo maior. Então, a biodança, ela tem essa proposta de fazer um processo de transformação social a partir do processo de transformação individual de cada um. Será maravilhoso poder ter sessões de biodança para um maior número de pessoas possíveis de todas as classes sociais. Isso ainda não é possível de algum modo. Mas o que ele fala é que isso, de algum modo, não inviabiliza o processo, no sentido de que, ao fazer biodança e ao, de fato, alterar esse processo internamente, onde quer que eu vá, eu vou me relacionar com as pessoas de um outro lugar. E esse meu relacionar com o outro de um outro lugar vai fazer uma mudança também no outro. Porque se eu me posiciono diferente, o jogo que está acostumado o outro a fazer não funciona. E o outro vai precisar de redescobrir como que eu vou funcionar com essa pessoa. Então, vamos dizer, um exemplo prático. Eu também sou engenheiro. Eu tenho um pedreiro, já trabalhou na sua casa, o Eliseu, e a gente trabalha assim numa parceria, não temos nenhum vínculo, ele é autônomo, eu sou autônomo, mas já tem, sei lá, uns 8 anos que a gente tem essa parceria.
De vez em quando a gente trabalha junto. Ele agora está fazendo a reforma num apartamento que eu estou orientando também. Então, estávamos conversando sobre um detalhe que vamos fazer no banheiro e ele me deu uma ideia melhor do que a que eu tive. E aí eu falei, rapaz, você está usando a cabeça. Ele falou, eu estou aprendendo, né, convivendo com um mestre e tal, falou brincando. Mas é um tipo de jogo e de liberdade que não tínhamos no início. Foi sendo construída na medida em que a minha relação com ele, eu fui mostrando para ele que nós éramos parceiros. Eu não, por ser engenheiro, eu não sou superior a ele, nós somos parceiros. Isso foi dando a liberdade dele de pensar e de me contar o que ele pensa. Uma outra coisa, ele teve uma situação de saúde, que ele precisou de um apoio, eu dei esse apoio, e eu vi que nessa obra ele não está cuidando muito, eu falei com ele, falei, olha, você tem que lembrar que você fez uma cirurgia na coluna, eu estou vendo você pegar peso. Ele comentou com a pessoa que está na obra, falou, o Rogério se preocupa comigo, ele me puxou a orelha. Então, já percebeu que há uma relação afetiva e efetiva. Então, é esse tipo de relação, porque, de fato, eu gosto de trabalhar com ele. Já conheço as limitações dele, provavelmente ele também conhece as minhas limitações, mas essa relação de parceria, isso vem da biodança, não vem da engenharia. Isso, a biodança mudou o meu olhar na engenharia, porque eu me afastei da engenharia, depois me reaproximei. Então, eu trabalho hoje com projetos de casa. Qual é a minha visão quando eu vou me encontrar com alguém que quer ou reformar a sua casa, ou construir a sua casa, ou o seu apartamento? O meu ouvido é para escutar o sonho de alguém que vai me contar como sonha em ter o seu ninho, porque uma casa é um ninho. Mas na engenharia eu não aprendi isso, não. Vai lá e bota a viga. Isso eu aprendi na biodança, que a casa é o seu ninho. Então, aí eu faço isso. Então, a biodança me trouxe um significado existencial para um trabalho técnico. Então, o que a biodança faz é isso. Então, recuperar o significado das suas atitudes no dia a dia, porque toda atitude, todo gesto tem um significado. Se eu encontro uma pessoa na rua, conhecida, mesmo que não seja amigo, e eu vou cumprimentar essa pessoa, eu estendo a mão para cumprimentar, tem o cumprimento frouxo, todo mundo já experimentou um dia, tem o cumprimento com tônus, e tem o cumprimento também excessivamente forte, que o outro esmaga a sua mão. Né? Então, a gente não gosta nem do que é frouxo e nem do que esmaga. Por quê? Porque o que é frouxo não tem presença, e o que esmaga não permite a sua presença, ele oprime. Né? Então, o gesto fala. Então, é isso. E aí, na medida em que eu, como um mobilizador social, você, como um mobilizador social que tem uma ação social no meio em que você vive, aonde você for, mesmo não tendo clareza disso, isso vai estar. Você e eu vamos olhar para as pessoas de uma maneira provavelmente diferente de quem nunca passou pela biodança, porque nós trabalhamos muito o contato de olhar na biodança. Então, tudo isso está sendo aplicado. Nós estamos agora com uma nova turma de formação e tem 3 moças, tem uma moça negra belíssima que tem vários projetos de comunidades, então ela é desse lugar, ela
conheceu a biodança dentro de uma ação social lá em Volta Redonda, agora ela está aqui em Vila Velha, descobriu, veio fazer, e ela futuca a gente o tempo todo, por que vocês não estão nesses lugares? Eu falei, mas agora nós temos você, você melhor do que ninguém, vai poder atuar também junto com essas pessoas, e a gente vai estar junto também, mas através da sua postura, que você já tem toda essa vivência com essa intimidade, então, a oportunidade vai se dando dessa forma, então nós vamos gradativamente com essas pedrinhas lançadas no lago, e vendo que essa coisa vai se ampliando, ressoando também nas pessoas, não apenas das pessoas que têm a oportunidade de participar de um grupo regular, mas também ressoando na comunidade, no entorno onde a gente vive. A gente tem uma pessoa da turma anterior que nasceu e foi criada em Cobilândia, então formou um grupo maravilhoso ali naquela área em que está vindo todo mundo, os vizinhos, os parentes, os amigos. Então, começa a irradiar também, né, a partir desse lugar. Então, esse processo de irradiação, e que é a prática da biodança, claro, a prática da biodança é importante, mas é também esse movimento de quem faz essa prática e vai para o mundo a partir disso com uma outra possibilidade de se relacionar. Não estou querendo aqui dizer que quem faz biodança vai sair para o mundo e vai perfeito, não é nada disso. Mas a chance de recuperar essa possibilidade de uma relação mais humana, considerando todo esse fluxo entre humanidades, ela está mais presente. E aí, nesse sentido, faz uma diferença. Eu acho que tem uma coisa que me parece importante, né, na biodança, é que lá a prática não é a da falatória. Sim. É muito da escutatória e da enxergatória. Uhum. Então, é escutar, é ouvir e escutar. É ver e enxergar. O que nem sempre a gente tem como prática da vida. Rogério, o que é que você aprende todos os dias com a pandemia da Covid? Ou uma vez por mês? Eu não sei quantas vezes. Eu não estou falando todo dia, ou toda hora, mas pode ser todo mês. Eu acho que, assim, pessoalmente, eu já vinha, vamos dizer assim, num determinado processo de contato com as sombras, né? Com essas questões, inclusive esse caminho que foi o caminho possível de ser feito, de ocultar partes importantes minhas por tanto tempo. Isso me gerou muitas questões. Essas questões ficaram mais acesas em mim na medida em que eu tive mais disponibilidade para estar comigo mesmo, né? Então, eu estou resgatando muitas coisas, assim, no sentido de voltar a conversar com irmãos ou pessoas da família, no sentido de recuperar dados, como que foi isso para você, como que foi isso para mim, me dar conta melhor desse processo histórico. Ano passado eu tirei um ano sabático, e aconteceram várias coisas, assim, muito diferentes do que eu pensava. Aí, quando começou essa história da pandemia, eu falei, bom, acho que esse ano é meu ano sabático, que eu pensei que seria o ano passado. O que eu pensei que aconteceria o ano passado está acontecendo esse ano, porque acaba que ficou um período, assim, com um hiato muito grande, porque a gente tinha uma proposta,
em 2020, e aí tudo foi suspenso, né? Então, agora, nesse vácuo, o que entra? Então, entrou, para mim, esse contato mais profundo comigo mesmo. Agora, também junto com isso, agora não, mas também desde o início, essa outra mensagem que para mim é muito forte e que para mim ainda é um desafio, é que a minha atitude pode afetar vitalmente a vida de outras pessoas, né? Uhum. Então, isso é muito forte dentro dessa sociedade tão individualista que a gente está, e eu acho que por isso que muitas pessoas entram nessa coisa da negação, e eu, às vezes, sinto que até mesmo eu tenho esses impulsos, um pouco de negação, porque é muito forte isso de termos tantos anos sido treinados a olhar apenas para o próprio umbigo e a defender esse sítio individual com tanta gana, esse reino individual, né? Porque ficou uma coisa assim muito acirrada, e agora a nossa atitude pode matar outras pessoas, inclusive pessoas muito queridas, não pessoas lá na favela, ou lá na Arábia, ou lá... Não, pessoas que a gente ama, né? E essa outra questão, assim, da clareza da nossa triste realidade brasileira, da diferença social, assim, rasgada, é muito doído, né? Mas eu acho que é um doído que precisava vir, porque a gente se habitua nessa história da bolha, né? Eu sou um homem branco, privilegiadíssimo, gay, sofro por esse aspecto, mas sou privilegiado, eu sou branco, tenho condições de vida de me manter esse tempo todo com pouco trabalho, não faltou coisas na minha mesa, mas assim, de afligir essa realidade visível. Outro dia eu estava na janela da minha varanda e um rapaz negro atacou uma moça branca na bicicleta, querendo levar a bicicleta dela, e ela, nem sei de onde que ela surgiu com tanta força, ela agarrou ele, ela derrubou ele, e o cara não conseguiu levar a bicicleta dela, mas é uma cena, assim, muito forte nesse sentido social, porque você vê uma moça loura, uma bicicleta, cara, e um preto, pobre, tentando, sei lá por quê, não tô querendo justificar o ato vil, mas a diferença social é gritante, né? Eu não posso olhar para essa cena e ver que ela tem uma realidade e ele tem uma outra realidade, e nós estamos dentro de uma sociedade de consumo que incentiva e que a pessoa olha aquele bem que ela nunca vai poder ter por meritocracia, ou sei lá, por que vias. Talvez o único meio que ela perceba que ela possa ter é esse, através do ato de violência, porque, na verdade, ela está sendo violentada desde que nasceu, né? Então, esse conflito, né? Esse conflito está muito vivo, e uma certa urgência, né? Rogério, nós compartilhamos um momento que me marcou muito, que foi a passagem de 2015 para 2016, e nós estávamos na reserva indígena ali em Aracruz.
Foi. O crime ambiental da Vale em Mariana já tinha ocorrido. Uhum. E conversando com uma índia velha lá, eu Sim. perguntei como é que foi, como é que a coisa está. Falou, não, agora o tumor veio a furo. Eles já estavam percebendo que os Sim. crimes, ao longo da história, nos últimos 50 anos, os crimes da Vale. Mas o Sim. tumor só veio a furo para nós. E eu acho Sim. que o que a pandemia está fazendo, a pandemia da Covid, é exatamente por vir a furo, né, uma série de tumores sociais que foram se construindo ao longo da história e que a gente vai ter que, sim, tirar o carnegão, não vai ter jeito, não. Tem que tirar o carnegão mesmo, porque senão não Tem que cura. enfrentar. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. E não adianta falar dessa história de liberalismo, porque está muito claro que se os governos não olham para essa comunidade que está relegada, se o governo não cria mecanismos que possa redistribuir isso, não. Eu diria até, Rogério, o seguinte, que é os governos apoiarem uma série de movimentos espontâneos da sociedade. As ações estão aí. A solidariedade nos bairros pobres, nas favelas, nas ruas, já está aí. Precisa de um... Gostei muito de ver aquela entrevista no Roda Viva do Preto Zezé, da Djamila Ribeiro, que foi esse mês, 2 pretos no Roda Viva, e ainda com vários pretos entrevistadores. Eu falei, gente, finalmente, na televisão, quase que tem uma maioria preta. Eu falo que finalmente uma representatividade de um Brasil, porque nós somos um país com a maioria negra, e nesses lugares só aparece gente branca. Então, e assim, essas ações que você fala, né, o Preto Zezé, principalmente, que tem uma ação dentro dessas comunidades, pelo que eu pude entender, eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, mas assim como essas ações do CUFA, que parece que é a associação que ele representa, várias associações, e esse diálogo que você fala, você vai aos lugares, as pessoas te ouvem com respeito, mas elas também querem ser ouvidas, né? Então, a presença dessa postura, que é uma postura, eu acho que mais recente, assim, de assumir seu lugar no mundo. Você vem falar de alguma coisa para a gente, mas nós também temos coisas para falar para você, e então começar realmente esse diálogo, né? E, acima de tudo, o reconhecimento de que eu estou aprendendo e muito com cada uma delas e cada um deles. Carlos Rogério Silveira, nós teríamos muito mais história para ouvir de você. Eu agradeço muito você ter participado. Eu agradeço muito você ter permitido a quem vai nos ver e ouvir conhecer melhor essa pessoa que eu tanto admiro pela maneira de que se coloca no mundo e por ser, acima de tudo, um semeador de futuro, porque o futuro está sendo semeado por esse tipo de ação, por esse tipo de reflexão, por esse tipo de compromisso com a sociedade para além do nosso umbigo. É isso que é portador de futuro. Aquela máxima da Margaret Thatcher de todo o neoliberalismo, segundo a qual não existe sociedade, o que existe são indivíduos e, no máximo, família, é uma forma da gente fazer uma escravização de pelo menos 98% da população, e nós não queremos admitir isso. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por... Você vai ser visto ao longo, não se sabe de quanto tempo, mas tomara que você permita que a gente coloque no final dessa nossa conversa o seu WhatsApp, o seu correio eletrônico, para que as pessoas possam te conhecer mais, te conhecer melhor, conhecer mais e melhor a biodança e aprender, e ter esse compartilhamento para poderem se colocar no mundo com uma outra perspectiva.
Muito Agradeço obrigado. também o seu convite, também pode colocar os contatos, eu acho que a gente está, agradeço essa oportunidade de poder me colocar assim também, mais abertamente para você e para as pessoas também de uma maneira geral. Eu acho que já vem de algum tempo eu criando também esse campo para poder falar mais abertamente das coisas que eu sinto, que eu penso e que eu desejo, né, também para a nossa comunidade, para mim. Eu me considero ainda num processo quase embrionário de sair desse processo de bolha e começar a me enxergar dentro de uma comunidade. Então, eu acho que para mim também é muito importante essa oportunidade com você. Então, se outras pessoas quiserem conversar, também vai ser uma alegria também poder trocar e falar mais. Muito obrigado, Arlindo, também muita admiração por toda a Muito sua obrigado. trajetória e pela essa amizade que vem se construindo entre a gente. Vem sendo tecida. Vai, Sim. Obrigado.